Olá, galerinha, para mais um dia, gente. Vou lavar os pratos e vou contar uma historinha, acho que possa ser que vocês gostem. Como eu saí de Salvador e vim parar no Rio de Janeiro. Vão me chamar de doida. Mas quem arrisca não petisca. Vou lavar os pratos, mas não vai dar pra lavar os pratos por ser meio que um suporte que dê pra pegar, né, tudo que eu tô fazendo e ao mesmo tempo conversar com vocês. Tô sem esse suporte. Então só vai dar pra ver meu rosto e eu me movimentando do jeito que dá. Não ligue pra minha casa simples, mas a gente começa assim pra depois Deus ir nos honrando aos poucos, tá? Vou guardar os pratos falando com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou Mariane, sou de Salvador e minha família toda é de Salvador. Não tenho parente nenhum em outro estado que não seja da Bahia. Sempre morei com os meus pais, né? E sempre tive o desejo de poder conhecer outros estados e até morar. Os últimos anos, antes de eu vir pra cá, 2025 ou 2024 eu vim pra cá. Ano passado. Eu saí de Salvador em 2024. Mas os últimos anos antes, eu passei por um processo de relacionamento anterior muito complicado, conturbado, e todo mundo da minha família, quem me conhece, sabe o quanto a situação foi complicada. Mas não é o que eu quero conversar. Pra mim, passado ficou no passado e vida nova. Ciclos terminam para que outros venham começar. Isso é muita enrolação, eu precisava dar um jeito na minha vida. Salvador não estava achando trabalho, né? A não ser que fosse indicação. E nem sempre a gente conhece tanta gente assim pra estar indicando a gente para trabalho. Muito tempo desempregada e situação muito chata em relação ao relacionamento anterior, né? Lugar onde morava. Enfim, não quero tocar nesse assunto novamente. Mas não estava mais me sentindo bem no bairro que eu morava, na rua que eu morava, né? E, enfim, depois de tanto orar a Deus e pedir um renovo, uma mudança, minha prima estava morando em Minas com o esposo dela e ela me chamou algumas vezes para ir para lá. As outras vezes não deu certo. Mas aí, um belo dia eu falei, se for de ser, vai ser. E me organizei para isso. Ela comprou passagem pra mim, eu paguei depois. Ela comprou um cartão que eu não tinha dinheiro, né? E me ajudou com esses trâmites. E comprou, eu fui pagando depois que eu cheguei em Minas, porque eu já cheguei em Minas já com o trabalho em mente, né? Em andamento, só que não era carteira assinada, era diária. Que me ajudou muito. Mas aí cheguei em Minas, trabalhei 1 mês e meio, mais ou menos. E aí eu fui. Um belo dia, estava eu muito cansada, no final do dia já era 9 e pouca da noite. E minha prima, mas o esposo dela sempre foi muito doido, assim. E eles estavam conversando, o esposo dela estava conversando com o sobrinho dele no WhatsApp. E do nada eles falaram: vamos no Rio? 9 e pouca da noite, um frio do caramba em Minas Gerais. Eu já toda coberta, já preparada pra eu me jogar na cama pra dormir. Ela inventou isso. E aí do nada a gente saiu, ajeitou as coisas. Eu meio sem querer ir, realmente não estava muito no clima de sair. Eu estava muito cansada, lembro. Estava muito cansada esse dia. Eu só queria minha cama. Tinha arrumado minha cama toda do jeito que eu gosto de arrumar. E só tava esperando dar umas 10 horas, 10 minutos pra eu me jogar na cama pra dormir. E aí eles inventaram, eu falei, bora, né? Não queria não, mas bora. E a gente veio. Só que eu já tinha ouvido muito falar sobre esse sobrinho do marido da minha prima. O nome dele é Jair. Já tinha ouvido muito falar sobre ele. Só que pra mim, na minha cabeça, ele era um velho, um coroa assim, rabugento, né? Não é que eles chamavam o sobrinho de rabugento, é o jeito que eles falavam, né? Que eles tinham uma mania, no caso o Alexandre tinha uma mania de limpeza e tal e tal. Eu lembro que eu saí de casa, o tio dele falou, leva uma outra sandália, porque ele não gosta da minha sandália da rua, use dentro de casa. E aí eu peguei uma outra sandália e botei dentro da bolsa. E vim. Só que quando eu cheguei aqui, que o Alexandre saiu do prédio, que eu vi ele, eu pensei, nossa, não é tão velho assim. Não é velho. E aí, não sei porque algo me chamou a atenção dele. O Alexandre não é bonito. Mas, não sei, algo me atraiu a ele. Mas, até então, ele nem sabe disso, viu? Mantive minha postura, na verdade, não estava com foco, nem objetivo de conhecer ninguém. Não era meu objetivo, eu só vim nele pra curtir. Né? Eu vim arrastada, eu nem caminhei sozinha, mas pra também me divertir e conhecer a cidade. E vim. Só que eu subindo as escadas, eu senti algo me observando. Assim que eu saí do carro, ele foi muito prestativo, ele, Alexandre, o sobrinho de Jair, o marido da minha tia, ou da minha prima. Muito prestativo, pegou a bolsa na minha mão, me ajudou a sair do carro.
e abri o portão, eu passei, ele veio atrás de mim, eu senti algo me observando. Entrei, antes de entrar, lembra do detalhe da sandália? Pronto. Eu ia tirar minha sandália pra entrar, ele, não precisa, pode entrar. Aí eu, meio que não bateu com o que o tio dele tinha falado. Mas enfim, entrei. Tava sentando no sofá, eu de um lado, minha prima e marido do outro. A casa era pequena, era um apartamento de 2 cômodos, né? Uma sala que ele dividiu de sala, quarto e cozinha, e o banheiro. E aí a gente ficou ali, uma apertadinha, todo mundo, e ele puxando assunto comigo, né? E puxando assunto. Eu senti que ele tava puxando assunto demais. E aí, pior foi. Aí eu fui tomar banho, no que eu fui tomar banho, eu ouvi Mariane. Eu falei, o que esse povo tá falando de mim aí? Aí eu saí do banheiro, deu vontade de perguntar o que eles estavam conversando sobre mim, mas aí eu falei, não. Às vezes eu tava falando alguma coisa porque eu entrei no banheiro, alguma coisa relacionada a isso. E deixei pra lá. No outro dia, a gente foi, no domingo, a gente chegou aqui, era sábado. No domingo, a gente foi na feira, que aqui tem feira todo domingo. A gente comeu pastel com caldo de cana. Pra gente é diferente, né? A gente não tem esse costume lá na Bahia. Pode até ter, mas não é um costume. E aí, todo domingo tem pastel e caldo de cana na feira. E às vezes o povo, lá em Salvador, a gente tem um dia na semana, acho que é sexta ou é sábado, acho que é sábado, que os casais vão tomar café na padaria. Aqui é a feira. É dia de domingo, então sai de casa, tem na feira, comer pastel com caldo de cana. A gente não vai nem comprar nada. Mas enfim, a gente foi, compra as coisas do churrasco e voltou pro apartamento de Alexandre. E aí, nessa de ajeitar as coisas pro churrasco, Jair, como é muito brincalhão, se ofereceu pra ajudar. Acho que na salada, ajeitar as coisas do churrasco. Eu não me pronunciei, porque em relação à comida eu não tomo partido, eu não tomo frente. Não sou muito fã. E minha prima, por ser cozinheira, acaba que as coisas sobrando pra ela. Mas no momento ela pediu ajuda. Mas ele se ofereceu a me ajudar, o marido dele. Eu fiquei na minha. Só que ele se ofereceu e não ajudou. E aí eu sei que ela ficou chateada, porque acabou que as coisas sobrou pra ela pra fazer. Aí ela ficou bicuda. Ele ficou bicudo com ela ficou bicuda com ele. E ficou aquele clima insuportável dentro de casa. E aí eu já incomodada, já querendo ir embora, pedir pra ir pra casa. E aí eu falei, não vou pedir não, porque eu não quero estragar o clima de ninguém. Eu já não queria sair, né, de casa, no caso de Minas, pra ter vindo pra cá. E ele me trouxe e eu não vou chegar aqui e pedir pra voltar. Fiquei na minha. Aí, como só tinha Alexandre pra conversar, eu falei, eu encostei na janela, tava sozinha, ele encostou do meu lado. Eu já tinha sentido ele querendo se aproximar de mim, já tinha um tempinho, né? Só que eu não tava dando muita liberdade. Eu não saí, não vim pra cá pro Rio pra tarde de namoro nem nada. Não era meu objetivo, sinceramente, de verdade, no meu coração. Mas ele se aproximou de mim, a gente começou a conversar, porque eu não tinha o que fazer, e até pra distrair a mente. Só tinha ele, eu falei, vamos conversar. Aí eu falei, a feira ainda tá aberta, acho que já era 11 e pouco. E como a gente tinha ido na feira muito rápido, eu não comprei a meia que eu queria comprar, porque a menina tava fazendo muito frio, eu não tinha meia suficiente, eu queria comprar umas meias pra mim. Ele, eu acho que tá, ainda deve estar funcionando lá a feira. Falei, então bora lá que eu vou comprar umas meias pra mim, que não deu tempo pra comprar naquela hora. E é bom que esse povo aqui se conversa, fica aí sozinho pra conversar e resolver os problemas deles, né? Bora lá comigo. Você acredita que a Alessandra não tinha percebido porque que Silvana estava chateada com o Jair, e Jair estava bicuda com Silvana, e ele não percebeu, eu tive que explicar. Aí, enfim, aí a gente foi. Só que para Alexandre foi uma oportunidade dele se aproximar de mim, né? Segundo as intenções. E eu na minha, coitada, nem sabia de nada, quer dizer, tava sentindo algo da parte dele, mas não dei muita corda nem muito bom. E nesse negócio de ir na feira, a gente foi conversando, comprou a meia, voltou conversando, e ele perguntando sobre relacionamento, se tinha namorado. Aí eu fiz um breve resumo da situação, né, do meu antigo relacionamento. Eu não tava procurando ninguém agora, mas se aparecesse, se fosse uma pessoa com os mesmos pensamentos e objetivos que eu, quem sabe, né? E aí a gente foi conversando, a mesma pergunta que ele fez pra mim, eu fiz pra ele, e fui. Só que a gente chegou no apartamento dele, subiu as escadas, ele tava do meu lado, e eu do outro lado. De repente, na hora que tava finalizando as escadas, ele me aparece, ele sai do meu lado, vem pra minha frente e me beija. Eu fiquei meio que sem reação. Eu fiquei assim, né? Fui a porra do lado, aí como, tipo assim... Quando eu tava solteira, eu como é que eu posso falar? Eu fui, né? E aí, tá, eu beijei ele e tal. E foi só que antes de entrar dentro da casa, antes de abrir a porta da casa dele, ele me beijou de novo. Normalmente eu fiquei sem reação, porque eu não tava esperando. Entrei dentro de casa toda sem graça, mas tentando fazer aquela pose, né? De que nada tinha acontecido.
e ao mesmo tempo sem acreditar. E tal, e aí os dois continuou bicudo, né? Minha prima e o marido dela. Aquele silêncio, e aí a Alexandre ficou a sua carne, a gente ficou comendo lá e conversando, dando risada. E eu ainda um pouco sem graça, mas enfim, a gente resolveu ir em Paraíba do Sul, que é aqui a cidade aqui do lado. E foi lá no Parque das Águas, inclusive eu postei um vídeo do Parque das Águas no meu canal, se vocês quiserem lá conhecer, fica à vontade. E aí, a gente foi. Só que no meio do caminho, eu e ela se sentou atrás, né? E a mulher dele, a minha prima, sentou na frente. Os dois continuavam bicudo um pro outro. Aí eu peguei e do nada, a Alexandre foi e segurou minha mão. Eu também não tava esperando, mas achei fofo, né? Porque a gente tinha acabado de ficar praticamente, não era nada, entre aspas, né? E ele segurou minha mão, assim, como se a gente fosse namorada. Eu fiquei sem graça, tentando manter a postura, só que eu percebi que Jair tinha visto no retrovisor, alguma coisa no retrovisor do carro, que fica no meio, entre as duas poltronas. Aí ele, acho que fez sinal pra Silvana. A Silvana olhou pelo retrovisor de fora, olhou pra minha cara e eu dei risada. Só que, como ela entrou, né? Ela é assim mesmo, ela foi, virou e olhou pra nossa mão e deu risada. A gente foi no mercado lá em Paraíba do Sul, tipo, um atacadão. Foi comprar umas coisas pra levar pro parque pra gente comer no parque. E aí, a gente já saiu de mão dada do carro, porque eles já tinham visto mesmo. Não era mais segredo. E aí, tá, a gente veio, né? De novidade, né? Só que a Silvana foi no banheiro, eu fui com ela e os dois foram na frente. Entrou no mercado e eu fui com a Silvana, né? Eu contei toda a situação pra ela. Aí ela tinha me dito que, sabe, a hora que eu entrei no banheiro que eu ouvi meu nome, pronto. Ele pediu a Silvana pra me armar com ele. E Silvana disse que não ia não, que ele tinha que ser homem e tomar atitude. E nisso eu concordo, né? Que o negócio de mandar recadinho já foi-se o tempo. E exatamente, foi por conta daquilo, né? Por isso que eu ouvi meu nome na hora que eu entrei no banheiro. Só que no dia que eu cheguei, que ele arrumou a cama, ele tinha me dito antes de entrar no banheiro que eu ia dormir com a Silvana na cama dele e ele ia dormir na sala. Ele tem uma cama de solteiro que ele tem só pra quando tem visita na casa dele. Como a casinha era muito pequena, ele botava assim na sala, que ele dividiu, que fez uma sala. Só que quando eu saí do quarto, já isso, eu tava na cama deitado. Na cama dele, de casal, e aí a cama de solteiro ele botou na sala do lado do sofá. Eu dormi na cama de solteiro, ele dormiu praticamente do meu lado, no sofá, do lado. Só que ele tava puxando assunto, só que teve uma hora que eu peguei, fingi que ia dormir não, mas eu ia realmente tentar dormir, botei a venda e fui dormir. Acho que ele percebeu que eu não queria muita conversa, mas não era nem que eu não queria conversa, porque já era tarde e querendo ou não, tava muito cansado, porque viagem de carro cansa. Só que eu não consegui dormir, eu vi que ele estava no celular, não sei se conversando com alguém, ou, como é que eu posso dizer, alguém não gostava do celular. Deu vontade de puxar a conversa, mas a casa era pequena já e Silvana tava já dormindo. E aí eu falei, não vou puxar a conversa não, porque já tá tarde, eu vou incomodar as pessoas que estão tentando dormir e tal. Essa semana eu até perguntei a ele, e ela disse, naquele dia você estava conversando com alguém? Naquela época ele tinha uma peguete, né? Uma picante. Ele disse que não era nada sério não, porque ela já tinha vacilado com ele. E que ele já não tinha mais confiança em ter alguma coisa séria com ele. Mas quando ele me viu, ele quis estudar comigo. Não sei o que foi que deu nele. Eu tenho uma sensação, gente, não é me gabando não, mas eu tenho uma sensação de que ele olhou pra mim assim e pensou, essa é a mulher da minha vida. Sério, porque parece que foi realmente assim, da parte dele, da minha parte não. Só senti uma leve pequena atração, como a gente sente por qualquer pessoa que a gente acha bonito, ou que a gente acha simpático, né? Nem sempre a gente gosta de homens bonitos. Não é o caso do meu marido não é bonito, mas ele tem um charme dele. Algo me atrai a ele. Dizem que o amor é cego, né? Mas assim, a gente se apaixona também não é nem pelo físico, mas pela maneira que as pessoas nos tratam. Gente, eu não tô esculhambando meu amado, mas a gente tem que ser realista. Eu também não sou essas Coca-Cola toda, mas eu também dou pro gasto, então é isso. E aí, parece que foi essa sensação que eu tive, que ele olhou pra minha cara e ele falou assim na cabeça dele, é a mulher da minha vida, é a mulher que eu quero pra mim. Pronto. E a gente ficou, a gente só deu 3 beijinhos naquele dia. Os dois eu não esperava. A gente foi no parque, a gente ficou um tempinho sozinho, deixou Silvana mais aí também um tempinho sozinho, pra eles poderem resolver os problemas deles. E a gente o tempo todo no parque, ele não me deu nenhum beijo mais. Mesmo a gente sozinho. Aí na hora que eu não tava esperando, ele me beijou. E na hora que eu esperava um beijinho já, né? Ele não me beijou. Aí a gente voltou pra casa, né? Se ajeitou, foi embora. Isso era de tardinha. Aí a gente se despediu, foi embora. E fez sinal de que a gente ia continuar conversando no WhatsApp. E aí foi ele com aquela cara de cachorro molhado, de cachorro abandonado. Que eu tava indo embora, né, e tal. E aí eu não te conto.
parte 2, para vocês ficarem curiosos e querem assistir, saber o final da história, de como eu cheguei no Rio de Janeiro. Então, comenta curso, compartilha com os amigos e se inscreve e ativa o sininho. Estou te aguardando no próximo vídeo. Tchau, tchau!